De onde vem o amor, paz, saúde, felicidade e riqueza infinita? Ah, se as pessoas o soubessem! Se as pessoas o soubessem, elas seriam as mais felizes do mundo inteiro. Amor eterno, paz absoluta, saúde infinita, felicidade inesgotável e uma riqueza que jamais se extingue, as envolveriam como uma dança de estrelas no céu, como um perfume sutil de flores que desabrocham na primeira luz da manhã. Cada dia seria um verdadeiro presente, cada instante, um milagre puro e palpável, como a suavidade da brisa que acaricia a pele, como o brilho dourado do sol nas águas calmas. Se soubessem, o vazio dentro delas se dissolveria como a névoa aos primeiros raios da alvorada, e no lugar da ansiedade, brotaria uma serenidade profunda, como a sabedoria antiga de um rio que conhece todos os contornos do seu leito. Viveriam então com uma leveza que poucos conhecem, com o olhar aceso de uma criança que contempla o mundo pela primeira vez, vendo em tudo um encantamento, uma promessa, uma verdade doce e intocável. Saberiam, enfim, que aquilo que tanto buscam está ali, eterno e pulsante, em cada batida do tempo, como um segredo antigo esperando ser descoberto. A vida, que antes parecia uma busca sem fim, se tornaria um eterno reencontro com o que sempre foi delas, o tesouro mais íntimo, aquele que repousa silencioso no fundo de cada coração. No princípio era o Verbo, a ordem do universo. A expressão "no princípio era o Verbo" vem do Evangelho de João, no Novo Testamento. João capítulo 1, versículo 1, onde a palavra verbo traduz o termo grego logos, logos. No contexto do Evangelho, logos tem um significado profundo, indo além do sentido comum de palavra. Na filosofia grega, o logos era um conceito importante, associado a uma razão ou inteligência que organiza e governa o universo. Portanto, ao dizer "no princípio era o Verbo", João declara que, no início de tudo, existia o Logos, uma presença divina, criadora, através da qual todas as coisas foram feitas e que é identificada com Jesus Cristo. Assim, a frase não se limita ao conceito de palavra, mas envolve uma compreensão muito mais ampla e filosófica de um princípio universal, criador e divino. George Ohsawa, criador da macrobiótica, propôs a ideia de uma espiral logorrítmica do universo para descrever a ordem natural e a evolução cíclica e expansiva dos fenômenos. Ele agregou também o princípio único, que são as leis que regem essa espiral. Essa visão ressoa com a ideia do Logos de João de várias formas, especialmente ao se entender o Logos como o princípio ou a ordem subjacente que rege a realidade. No princípio era o Verbo, a palavra. O que é que isto quer dizer? Ninguém no Ocidente entendeu ainda este conceito. No início da criação? Então, no primeiro dia da criação? Ou um dia antes da criação? Se fosse no primeiro dia da criação, o que aconteceria depois e no final? No mundo relativo, tudo o que tem um princípio tem um fim. Portanto, seria do mundo finito e relativo. Mas o Verbo, ou a palavra que a Bíblia se refere, é o infinito, é o discernimento supremo, nirvana, tal, iluminação, moksha, etc. O que é o discernimento supremo? É um pouco como o sol que brilha há milhões de anos, sempre, mas que está escondido por nuvens ou pela noite. E o Verbo se fez carne. O conceito de carne na frase bíblica, e o Verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, tem uma profundidade teológica que vai além da simples referência ao corpo físico. A carne, nesse contexto, simboliza a encarnação do imaterial. Deus, o Verbo, no material, a humanidade. De acordo com os ensinamentos cristãos, o Verbo, que é eterno e incorpóreo, assume um corpo humano para habitar entre nós,
trazendo consigo uma transformação radical da realidade humana e divina. A carne, nesse contexto, simboliza a encarnação do imaterial, Deus, o Verbo, no material, a humanidade. A origem de tudo o que buscamos: amor, paz, saúde, riqueza, felicidade, reside no discernimento supremo. Esse discernimento, mais profundo do que qualquer entendimento racional, é o princípio subjacente que governa o universo e nos guia para a nossa verdadeira essência. Ele transcende os limites do entendimento humano e nos conecta com o divino. Se as pessoas soubessem que esse discernimento é a raiz de tudo o que é belo e verdadeiro, perceberiam que não precisam buscar fora de si o que já está dentro. O discernimento supremo é a chave para a realização de uma vida plena, onde tudo se manifesta em harmonia, pois é através dele que o imaterial se torna carne, e o que é eterno se revela no efêmero. Assim talvez se possa entender a etimologia da palavra verba, dinheiro, matéria que vem do latim verbum, setio verbo. Resumindo a origem do dinheiro, verba, e tudo o que é material, paz, amor, saúde, felicidade, é o discernimento supremo, verbo.